Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Quero te levar pra sentir a brisa do amor, a nos tomar com um doce vinho pra somar, com lindo céu de estrelas ao refletir imenso mar à nossa frente. E ao som do coração vou te mostrar o quanto eu posso te fazer feliz. Quero acabar com toda essa tristeza, seu olhar. Quero te... Salve, salve pra galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento, canta Eurizinho. A brisa do amor pra nos tomar, com o doce vinho pra somar. Agradecendo a toda a galera que tá sempre ligada com a gente aqui toda semana. Olha só que bacana o nosso primeiro podcast, o primeiro Terça Nobre de 2023. Olha só que maravilha. Primeiro vamos dançar. Tô até enferrujado, vai! Terça Nobre voltou. O Terça Nobre voltou. O Terça Nobre voltou. Voltamos com força total. Esse é o Terça Nobre, sempre tocando ideia com você. @EuriBenevento em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube, youtube.com/EuriBenevento. Você consegue acompanhar os episódios em vídeo. Para você que nunca assistiu o Terça Nobre, só ouve pelas plataformas de áudio, né? Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Você que só ouve o podcast, dá pra você assistir também o podcast. Então você consegue youtube.com/EuriBenevento. Você consegue ver todos os episódios desde o primeiro. Inclusive, aproveita, já se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha com a galera, que é sempre importante a gente melhorar os números do Terça Nobre também. Inclusive, né, estamos aí desde dezembro sem Terça Nobre. Eu me dei férias, olha só que maravilha, porque eu tava de férias no trabalho, né? Eu aproveitei e já dei uma ferinhas também pro Terça Nobre, né? Falei, vamos parar o programa aí, volta o ano que vem. Então, no final do ano, o último episódio eu lancei em dezembro, né? Que foi o que pode ser daqui pra frente, que acabou sendo um pouco aquele episódio assim, pensando também, né, no futuro. Que nem eu falo, né? Quando chega no final do ano, tem aquela energia de que as coisas podem melhorar no ano que vem, né? Tipo assim, quando começa um ano novo, automaticamente vem aí esperanças para que melhorem as coisas, para que você tenha novas oportunidades, né? A gente pensa assim, né? Nossa, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer tal coisa. Comigo todo ano é isso, é sobre emagrecer. Primeira coisa que eu penso, não, esse ano eu vou voltar pra academia. É que eu não gosto muito de academia, né? Mas não é porque assim eu não gosto do exercício. Eu gosto de fazer exercício, inclusive quando eu era moleque, eu joguei bola, futebol, futsal, natação, fazia vários tipos de exercícios, sempre andei de bicicleta. Eu gosto bastante. O problema é aquela social que você tem que fazer na academia, né? Porque às vezes você chega na academia e aí, tipo, tem aquela galera que fica te olhando feio, assim. Eu não sei, às vezes pode ser coisa só da minha cabeça, mas tem galera que te olha julgando. Aí, tipo, sei lá, tem pessoal que já tá mais pra frente ali, que já tá mais magro, que já tá mais malhadinho, te olha com aquele olhar de julgamento quando você vai pegar um pezinho mais leve do que o dele. Sabe, eu já passei por umas situações super chatas e desagradáveis na academia. Inclusive, eu já até contei aqui em Terça Nobres anteriores, assim, um episódio de um cara meio bobão que ficava gritando naquela época dos vídeos do Bambam, que ficava não sei o que, gritaria. E aí, tipo, esse cara achou que todas as academias deveriam fazer isso, ou ele achou que era engraçado fazer isso na academia e começou a gritar com os alunos e querer acelerar a galera. Eu acho super chato, porque assim, cada pessoa tem um ritmo, né? Então, a gente sabe disso, é meio óbvio até, mas é chato você chegar, né, na pessoa que tá ali fazendo exercício e gritar na cabeça da pessoa, acelerando a pessoa. É diferente quando você tá fazendo, por exemplo, você vai ter uma escolinha de futebol, a criança tá lá para aprender algum tipo de esporte, a criança precisa do incentivo para fazer mais, para ir mais rápido, aí tudo bem, de repente aquele técnico precisa acelerar mais, precisa ser um pouco mais incisivo, precisa gritar, sei lá,
faz parte, de repente, daquele processo ali, você poder gritar ali. Agora, na academia, a pessoa trabalha, então assim, às vezes ela tá cansada, às vezes ela foi trabalhar e depois ela foi pra academia, então às vezes as pessoas vão pra academia antes de trabalhar, então assim, ela tem que ir na academia, depois ela tem que trabalhar, então assim, ela tem um dia inteiro pela frente ainda, e aí vem um cara gritar na sua cabeça, porque, tipo, quer que você faça mais rápido os exercícios, sabe, não faz sentido, isso não entra na minha cabeça, eu não acho a mínima graça nisso, tipo assim, pode até ser engraçado você vendo os vídeos na internet da galera zoando, mas quando a pessoa tá ali na academia precisando se cuidar, né, que já não é um processo simples, não é um processo rápido, então assim, aí vem alguém gritar na sua cabeça, eu não consigo entender isso, sabe, então isso pra mim me incomoda um pouco, às vezes acontece de eu querer ir na academia, mas eu penso nesse todo tipo de coisa que pode acontecer, aí eu deixo quieto, mas quase todo começo de ano eu faço isso, não, esse ano eu emagrecer, esse ano eu vou tentar começar a escrever meu livro, esse ano eu vou tentar fazer tal projeto, e aí, sabe, as coisas elas passam muito rápido, então é importante a gente realmente colocar assim, né, na ponta do lápis, aquilo que a gente quer fazer. Lógico, né, as coisas podem mudar, mas pelo menos um norte, né, direcionar mais ou menos as ideias, as coisas que você quer fazer, para que aquilo ali não se torne mais uma vez uma coisa que você adiou, né, você pensou em fazer, mas não fez. Então, pelo menos dê só um primeiro passinho pra, de repente, tentar fazer, e é o que eu também tento fazer. O último episódio de Terça Nobre, que foi em dezembro, a gente falou mais ou menos sobre isso, né? Foi o episódio 15 da quarta temporada, que nem eu falei, né? A quarta temporada, ela atravessou, ela começou em 2022 e ela vai terminar em 2023, a gente tá no processo da quarta temporada ainda, assim como aconteceu na terceira também, então assim, é sempre importante marcar os números do Terça Nobre, né? Esse foi o episódio número 15 da quarta temporada, estamos no episódio número 16, o primeiro episódio de 2023, e estamos no número 16 da quarta temporada, né? O tio Chicória falou um pouquinho da Copa do Mundo, né? Que a Copa do Mundo acabou, o Brasil ficou de fora, o Brasil não foi nem pra disputa do terceiro lugar, o tio Chicória tava bravão, mas faz parte, né? Teve a chateação do tio Chicória, então pra você que ainda não acompanhou esse episódio, você pode acompanhar, tá lá o episódio O que pode ser daqui pra frente, você consegue acompanhar nas playlists, youtube.com/euribenevento, Euri com Y, Benevento, aí você vai lá nas playlists, tem lá o episódio mais recente do Terça Nobre, que é esse, O que pode ser daqui pra frente, aí você consegue assistir, aproveita, já comenta também no episódio, fala o que você achou, sugere tema, manda pergunta pro tio Chicória, fica à vontade, esse é o nosso Terça Nobre. E girando o botão aleatório do Terça Nobre, que saudade que eu tava de falar isso, é hora de girar o nosso botão aleatório. Mais uma vez vou falar pra você que tá ouvindo o podcast nas plataformas de áudio, mais uma vez eu vou lembrar sobre se inscrever no canal, é importante, eu sei que é chato ficar falando sobre isso, mas que assim, às vezes a galera escuta o episódio, mas não se inscreve no canal, às vezes compartilha o episódio e também não se inscreve no canal, então bora se inscrever no Terça Nobre, bora se inscrever no Euri Benevento, youtube.com/euribenevento, se inscreve lá, porque aí a gente vai chegar a 1000 inscritos também pra mudar um pouquinho o patamar do canal, então pra você que tá ligado aí no nosso Terça Nobre e ainda não se inscreveu no canal, dá essa forcinha pra gente, se inscreve, youtube.com/euribenevento, que vai ajudar bastante aqui também o Terça Nobre. E sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Tô meio enferrujado, né? Eu fico um tempo sem fazer, mas como que é foda isso, né? Porque eu adoro fazer o Terça Nobre, mas tem todo um processo, né? Então, meu computador tava meio zoado, meu notebook, ele quase parou de funcionar e fucei, consegui fazer ele funcionar. Eu brinquei, né, com meus amigos, eu falei assim que o meu notebook está respirando por aparelhos, e ainda tá, viu? Mas tá gravando aqui, ó, eu vou dar tchauzinho pra câmera dele, aguenta aí, hein, grava até o final o Terça Nobre. E aí tem todo esse processo, né, de monta equipamento, aí, cara, é incrível como os equipamentos também mais antigos, né, eles têm assim, eles funcionam quando eles acham que deve funcionar. A mesa de som é até um pouquinho mais nova, mas tipo assim, esses dias do nada eu tava testando aqui, mano, não funcionava nada. E, sabe, sempre do mesmo jeito, os cabos no mesmo lugar, computador ligado, simplesmente parou. Aí liga, desliga, uma hora fucei e voltou. Então assim, eu já tava ensaiando pra trazer o Terça Nobre, já era pra ter gravado na semana passada, teve uns probleminhas, mas estamos de volta, o Terça Nobre voltou. Mas é doideira isso, né, como acontece isso. Então assim, aí vou ficando sem gravar, né, querendo ou não, aí 2, 3 semanas, acho que quase um mês sem Terça Nobre.
E aí acaba enferrujando assim o ritmo também. Mas vamos ao tema de hoje, que eu falei, já enrolei demais. Hoje eu vou falar sobre mais do mesmo. Lembra daquela música do Legião Urbana, né? Sempre mais do mesmo. Não era isso que você queria ouvir. Não é sobre a música que eu vou falar, mas em geral assim, a música do Legião me dá a inspiração pra falar sobre esse tema, né? Que, assim, essa questão da nossa vida mesmo, assim, como, que nem eu falei, sobre essa virada de ano, sobre esse começo de ano, sobre aquela expectativa de coisas que você traz pra sua vida, que você traz em questão de objetivo, que você pensa em questão de mudar, porque a gente sempre também pensa assim, eu preciso mudar, e quando tem a virada de ano, vem essa sensação que é um divisor de águas, né? Assim, na verdade, se a gente olhar bem friamente, na verdade não é, né? É assim, de 31 vira primeiro, e assim, quando a gente coloca toda aquela expectativa, a gente faz uma festa, a gente coloca toda aquela emoção, toda aquela força, nossa, vai ser... Aí a gente parece que o negócio fica maior, fica mais importante, mas se você não coloca também, um dia faz um teste para ver se você encarar aquilo como é mais um dia, vai virar de um dia para o outro, assim como todos os dias viram de um dia para o outro, aí a gente encara até com mais tranquilidade e com mais leveza, porque às vezes a gente coloca a expectativa muito alta, a gente coloca a realidade muito alta. Então assim, é que nem eu falo, é muito bom a gente sentir essa energia de mudança e essa energia de que as coisas podem melhorar. Sim, é muito importante a gente sentir isso. Só que ao mesmo tempo, às vezes a gente pode colocar uma expectativa muito alta que a gente não consegue atingir. Por quê? Porque assim, o ano ele vai virar, mas ele não vai acontecer nada em passe de mágica, né? Se você não continuar trabalhando, se você não pagar suas contas, elas não vão parar de chegar, o boleto do mês que vem vai vencer. Então assim, se você não se organizar, as coisas elas não vão se organizar pra você. Se você não arrumar suas coisas, se você não lavar sua louça, ela não vai se lavar sozinha. Então assim, a gente às vezes coloca a expectativa muito alta de que tudo vai melhorar, tudo vai se transformar, mas a gente não toma nenhuma atitude pra isso, a gente só acha que vai porque vai virar o ano. E aí, quando a gente percebe, vê que não aconteceu, fala, putz, e aí é onde a gente se frustra, né? Mas na verdade, a gente precisa se organizar para isso, a gente precisa, pra gente melhorar, a gente precisa dar alguns passos, alguns movimentos pra gente fazer diferente. Que nem eu sempre converso aqui no podcast, né, daquela frase que como a gente vai ter resultados diferentes se a gente continua tendo atitudes iguais, e tem tudo isso. Só que esse passo de mágica, ele não vai acontecer sozinho, se a gente não fizer nada, se a gente tiver nenhuma atitude de mudança. Não tem como acontecer um passo de mágica se a gente não mudou nada, né? Então, muitas vezes a gente cria essa expectativa muito alta da virada, mas sem ter muitas mudanças na nossa própria vida, e depois a gente acaba se decepcionando, né? E o mais do mesmo, ele meio que passa por isso, porque assim, às vezes a gente quer mudar, a gente quer fazer diferente, a gente quer encontrar um outro caminho, mas tem algumas coisas que às vezes impedem a gente de dar o próximo passo também, né? Eu já falei muito aqui no programa assim que todo ano eu sempre renovo essa coisa de que eu vou tentar reclamar menos, e eu acredito que eu tenho reclamado menos, né? Esses dias eu encontrei uma conhecida e a gente começou a conversar e ela começou a falar um monte de coisa e ela não deixou eu falar em nenhum momento, só ela falou, e ela tava assim num modo muito nível hard de reclamação. Sabe quando a pessoa entra naquele negócio de reclamar, e sabe, e parece que tudo tá ruim, tudo, e você não consegue, a pessoa ela tá tão focada naquilo que ela não deixa ninguém falar, e eu tava tentando falar pra ela, não, mas espera, faz isso, tipo, eu tava tentando ajudar, porque a partir do momento que ela veio falar pra mim, eu acredito que, né, ela está me dando uma abertura pra eu falar a minha opinião também, de eu tentar ajudar de alguma maneira. E eu tentava falar e ela não deixava eu falar, sabe? Ela só reclamava, tal. E aí isso me mostrou também, né, de como eu também já fiz muito isso, assim, de que às vezes entrava nesse nível vicioso de reclamação, que a gente não percebe, a gente acaba viciando em reclamar, a gente só reclama, e a gente não percebe isso. Claro, às vezes algumas pessoas chegam pra gente, tenta explicar. Assim, é que na verdade a maioria das pessoas faz isso, né? A gente acaba reclamando sem perceber. Então é onde eu tento me policiar nesse sentido. Falando, não, eu quero reclamar menos, eu quero fazer diferente. E aqui eu não tô dizendo que eu sou melhor que essa pessoa, não. Eu só tô falando que eu percebi nela, sabe? Eu vi assim, ela nesse vício da reclamação. E é muito difícil. Aí quando você vê isso em outra pessoa, e você se enxerga, né? Eu me enxerguei nela. Falei, cara, eu já fui assim também. Às vezes eu sou assim. Tem dias que eu estou assim. Então, né, não quer dizer que eu melhorei, que eu não faço mais isso. Sim, às vezes eu faço. E que nem eu falo, às vezes a gente entra nessa sem perceber. Então, o ideal é a gente começar a tentar perceber isso. Quando a gente vê que a gente tá reclamando demais, então dá uma segurada. Eu sei que às vezes é difícil.
Eu sei que é muito difícil, a gente tá passando por várias situações e tudo se acumula, parece que nada tá dando certo. E aí o que a gente faz? A gente reclama, a gente surta, a gente explode, né? Então é um negócio assim que é muito difícil de tratar, é muito delicado, mas às vezes a gente pode tentar ir com um pouquinho mais de calma, tentar entender melhor o que tá acontecendo, né? Então é importante a gente tentar perceber o que tá falando, o que tá sentindo, o que tá externando para as pessoas, que às vezes a gente tá sendo isso, a gente tá naquela coisa assim tão reclamona, tão, não tá pessimista, e aí as pessoas elas vão se afastar da gente. Isso acontece muito, né? Isso aconteceu comigo. Então, é que nem eu falo, todo ano eu tento renovar essa promessa de reclamar menos. E uma coisa também que às vezes eu tento fazer, né? Que eu converso com as pessoas assim, às vezes eu tenho essa questão assim, isso muita gente também faz, que nem eu falo, sem perceber. Às vezes você tá conversando, aí a pessoa conta uma coisa, e você também tem uma coisa pra contar, e você não espera a pessoa terminar de falar, você já quer falar em cima. Eu já fiz muito isso, e geralmente quando a gente tá em galera, assim, a gente faz isso também, sabe, já quer falar também. E aí eu lembro que tinha uma pessoa que falava pra mim assim, eu disse, nossa, você não tá deixando as pessoas falarem. Uma amiga minha falava isso pra mim, ela me falava em off, né, falava, eu percebo que você não deixa a tal pessoa falar, deixa a pessoa falar, tal. E ela me cobrava disso, e às vezes eu ficava meio chateado de ser cobrado assim, mas aí eu tentei entender também, né, mais pra frente, assim. Eu fui percebendo que realmente às vezes eu fazia isso, e que nem eu falo, é involuntário, você faz muitas vezes sem perceber, mas eu tenho tentado fazer isso também, né, tentado escutar. Esse negócio de dinâmica de grupo, assim, né, nessas empresas que vão fazer entrevista de trabalho e tal, é que eu já falei aqui no programa, eu sou meio contra dinâmica de grupo, mas teve uma época que eu tava numa empresa e teve um treinamento, aí a gente já tava contratado pela empresa, a gente tava fazendo um treinamento para fazer os atendimentos da empresa lá e a gente entender como funcionava a empresa e tal. Aí é diferente, porque assim, a dinâmica de grupo para você fazer uma entrevista de trabalho, eu acho que é muita coisa, acho que é invasivo, acho chato pra uma vaga de emprego. Pô, troca uma ideia com a pessoa, vê o que a pessoa faz, tal, lê o currículo da pessoa e beleza. Essa coisa de dinâmica de grupo eu acho meio forçado para quando você vai disputar uma vaga. Agora, quando você já tá trabalhando na empresa e de repente eles querem fazer um treinamento para mudar algum procedimento ou ensinar para os novos funcionários como deve proceder, beleza? Aí eu até acho válido, né? E aí eu lembro que teve essa dinâmica, e uma das dinâmicas, né, a monitora da dinâmica colocou a gente para conversar, separou em duplas e tal, e aí a gente não podia falar, a gente só podia ouvir. Falou, agora tal pessoa vai falar e você só pode ouvir, você não pode falar nada. Então assim, era praticamente uma tortura, sabe? Você ter que ficar parado, você ser obrigado a ouvir. Porque quando você não é obrigado a ouvir, tipo assim, você sempre tem alguma coisa pra dizer. E você não consegue esperar a pessoa terminar o raciocínio, né? Então, a gente tem mania de fazer isso também. Tá conversando, a pessoa vai falar a tua palavra, a gente fica tentando adivinhar o que a pessoa vai falar e fala em cima. Mas não é nem porque você quer falar mais com a pessoa, mas é porque na nossa cabeça, sei lá, parece que a gente quer ajudar a pessoa tá procurando a palavra, não encontra e você lembra da palavra e você fala. Só que às vezes isso acaba meio que fazendo a pessoa parar de falar, às vezes a pessoa perde o raciocínio, às vezes a pessoa esquece o que ia falar. Então, muitas vezes a gente faz isso sem perceber, em roda de amigos, em familiares, né? A gente brinca muito na minha família também que ninguém deixa ninguém falar, né? A gente tá tomando café e conversando, um quer falar em cima do outro, e aí se alguém não chegar e falar, deixa eu falar, aí a pessoa ela não consegue terminar de falar, que nem a gente brinca também, né? A minha família fala inglês gritânico e berrânico, quem nunca viu esse meme, mas a maioria das famílias acontece isso, né? Começa alguém querer falar e pra poder falar tem que gritar, tem que falar mais alto, principalmente essas famílias descendente italiano também já grita naturalmente, né? Fala gritando sem perceber. Mas às vezes acontece isso, a gente tá ali e precisa alguém falar, não, deixa eu falar. Às vezes acontece a gente pegar e falar isso. Mas na vida às vezes a gente não faz isso. A gente tá conversando, sem perceber a gente fala em cima do que a pessoa vai falar, e aí a pessoa para de falar, e às vezes a gente não escuta, a gente só quer falar. E aí quando você para pra ouvir, você conhece histórias diferentes, você conhece mais das pessoas, que a gente muitas vezes só quer falar, mas não quer ouvir, né? E a maioria das pessoas acaba fazendo isso sem perceber. Muitos amigos que eu converso às vezes me falam isso também, caramba, eu nunca parei pra prestar atenção em tal coisa. Então é uma coisa que eu também tento fazer. Então eu renovo, né, as minhas promessas de que eu quero reclamar menos, eu
tô tentando também essa questão, assim, de ouvir mais, sabe? De deixar as pessoas falarem. É que não tô falando, eu tenho um monte de defeito, às vezes conversando aqui parece que é uma coisa fácil e simples de fazer, ou que eu faço isso. Não, eu não consigo praticar isso diariamente, eu falho também, mas eu tô tentando seguir nesse caminho, né? Que é o que eu tô querendo dizer pra vocês aqui. E quando a gente para pra rever essa lista de promessas, listas de objetivos, às vezes são coisas que nem eram tão difíceis de resolver, mas é que às vezes a gente sempre deixa algumas coisas pra depois, e aí a gente não consegue executar quando vê, já passou tanto tempo, que aí você fala, meu, será que vale a pena mesmo? E aí você acaba deixando pra trás. Então, que nem eu falei nesse último programa, assim, às vezes a gente quer fazer diferente, mas a gente não faz, a gente quer. Tá na nossa cabeça, a gente tem a ideia, não, eu quero escrever um livro, mas eu não escrevi, eu quero, existe essa vontade. Então, essa coisa assim de você querer, de você ter a ideia e você executar essa ideia, você fazer funcionar, é um processo longo e é um processo que às vezes ele não acontece. Então a gente tem que persistir. E que nem eu falo, né? É muito difícil, né? Assim, a gente saber como que é a vida de cada pessoa. Aí, às vezes tem alguém ouvindo e fala, meu, mas eu tenho muita dificuldade pra fazer isso. Pra você pode ser fácil, pra mim não. Então, cada pessoa tem o seu processo, que nem eu falei aqui. Que nem quando alguém posta assim na internet, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E não é bem assim, a gente sabe que não. Tem gente que às vezes não tem mesmo condições, às vezes a pessoa só tem aquele trabalho, às vezes a pessoa só tem aquela maneira de resolver determinada situação. Então, assim, cada pessoa tem a sua dificuldade, então a gente não pode julgar, porque não sabe o que se passa, né, na cabeça da outra pessoa, na vida, as coisas que ela... os problemas que ela enfrenta, né? Então, quando eu falo assim da gente rever nossos objetivos, da gente pensar em outras coisas, é o mais simples possível. É que nem eu falo, né? A nossa vida ela cai numa rotina, ela cai num ciclo, o mais do mesmo é isso, assim, a gente tá sempre ali vivendo nos mesmos lugares, vendo as mesmas pessoas. Aí você tá num trabalho, de repente, aquele trabalho não é o trabalho dos sonhos, o que é muito difícil de acontecer, mas aí você também não faz nada de diferente pra, de repente, ter um trabalho diferente. Isso eu tô falando por mim mesmo. Então, às vezes, assim, eu fico pensando, nossa, eu podia ganhar mais pra eu poder fazer tal coisa, tal. Mas aí, eu não fiz nada de diferente. Eu não atualizei meu currículo, eu não vi como é que tá o mercado que eu trabalho, como que estão as vagas, o que tá precisando ser feito de atualização, sabe? Eu não vi nada disso. Eu só fui trabalhar e aí o dia acabou e sabe, o dia se passa, você dorme na segunda, acorda na sexta e as coisas vão acontecendo e você vai deixando acontecer. Então, assim, isso acontece comigo. Então, assim, você quer um trabalho melhor, você quer ganhar mais, mas o que você tá fazendo pra isso? Nada, você só tá esperando cair do céu. Então, como que vai vir esse trabalho? Ou então, às vezes, a gente tem algumas pessoas que fazem parte da nossa vida que, de repente, não tá agregando da maneira que você gostaria de agregar, você também não tá agregando com outras pessoas. Então, assim, o que dá pra fazer, sabe? Vamos fazer um rolê diferente, vamos pra outros lugares, vou sair pra outros lugares, eu mesmo vou sair, então eu vou pegar uma bicicleta e vou andar de bicicleta, eu vou caminhar no parque, eu vou ler um livro, eu vou tentar emagrecer, vou fazer uma dieta. Então, assim, o que a gente faz de movimentação pra ficar diferente? Senão a gente acaba indo no mais do mesmo. E é incrível, né? Por exemplo, assim, um exemplo que eu uso muito é quando a gente vai no shopping comer numa praça de alimentação. Às vezes, você tem várias opções. E é sempre, tipo assim, isso desde criança acontece comigo. A gente ia no shopping, aí olhava assim o shopping, vamos comer no shopping, eu queria comer uma coisa diferente hoje. Aí você olha, tem fila, tem fila, no final você vai no Mac. Ou Burger King, né, pra quem gosta de Burger King. Mas, tipo assim, geralmente é isso, ou é Mac ou é Burger King, que é aqueles que são rápidos, que o preço é mais em conta, que você já conhece o gosto, você já conhece o lanche, você já sabe o que vai, o que não vai. E aí, tipo assim, a gente roda e cai no mesmo lugar. E na vida, às vezes, é assim também. Às vezes a gente tá assim, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, diferente. Quando vê, você vai pro mesmo lugar, então, eu quero sair, quero fazer isso, Aí você para num barzinho, toma uma cervejinha e fica ali da mesma maneira, como sempre. Então, assim, não quer dizer que isso seja ruim, mas que muitas vezes a gente vive o mais do mesmo sem perceber. Às vezes, assim, mudam as pessoas, mudam os lugares, mas dentro da nossa cabeça é praticamente a mesma coisa. Uma coisa que eu percebi também nas conversas, assim, com os meus amigos, com as pessoas que eu gosto de trocar ideia, assim, também, sobre pessoas mudarem, né, que nem eu falei agora. Então, assim, tem gente que fala assim, mas a pessoa não muda, é assim mesmo, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Mas, assim, para pensar você, na sua cabeça, assim, você não mudou? É que nem eu já falei aqui no programa, por exemplo, eu quando eu tinha 23 anos,
eu tinha uma cabeça diferente do que eu tenho agora, com 33. E assim vai, tipo, cada ano que passa, a gente vai percebendo algumas coisas, a gente percebe que diminui a quantidade de pessoas, a gente começa a dar valor para algumas coisas e outras a gente dá menos valor. Uma vez eu falei com um amigo meu assim, a gente tava falando sobre aniversário e tal, e era o aniversário dele, eu até falei, cara, como eu sou um pouco mais velho que ele, eu ainda falei, cara, eu acho chato isso que eu vou te dizer, mas assim, a cada ano que passa, diminui, né, as pessoas que estão com você no seu aniversário. E assim, a gente às vezes pensa que tem muitos amigos, quando a gente vê, a gente nem tem tantos amigos assim, a gente conhece muita gente, como tem essa frase da internet, você só conhece muita gente, você não tem tantos amigos. Porque às vezes a gente olha lá no Facebook, né, 1000 e pouco, tem gente que tem 5.000 amigos no Facebook, e aí por um momento passa pela cabeça da pessoa que ela é uma pessoa muito querida e que todo mundo que tá ali só torce pelo bem dela, e às vezes a gente sabe que não é bem assim, né? Então um dia eu falei isso pra esse meu amigo, falei, pô, cara, cada ano que passa diminui. Mas assim, eu nem falei pra desanimar ele, nada disso, só falei porque realmente é o que acontecia comigo e é o que eu vi acontecendo também com outras pessoas, né? E aí, anos depois, a gente se encontrou e ele falou, Eri, bem aquilo que você falou mesmo, cara, cada ano que passa só diminuiu. E ele falou, Eri, foi bem aquilo que você falou, a cada ano que passa a gente vê menos pessoas ali. Porque assim, que nem quando às vezes a galera tá assim naquela empolgação de curtir, às vezes que é um pouco mais novo também, e assim, vai naquela empolgação, é muito louco, é muito legal, e aí depois que você começa a perceber algumas coisas, você começa a dar valor a estar junto com as pessoas que você gosta, você começa a entender o verdadeiro conceito de família, você começa a entender o verdadeiro conceito de amor, sabe, assim, de você entender quem você ama mesmo, quem você daria a vida, né, porque por isso que eu já falei assim, às vezes a gente falar de maneira banal, né, essas palavras te amo, não sei o que, mas assim, aí você começa a perceber quem realmente importa, sabe, que às vezes você começa a fazer testes, né, tipo assim, para de procurar, para de mandar mensagem, para de desejar feliz aniversário. E aí você vê que a pessoa também não manda feliz aniversário pra você. É que nem eu já falei, às vezes eu já comemorei aniversário com pessoas assim, e eu falava, nossa, sabe, eu sempre fui aquele muito animadorzão de festa dos outros, mas pra mim eu não tinha essa mesma animação. E aí quando eu parei de fazer isso, eu percebi que também pra mim não tinha nada disso. Então a gente começa a perceber, assim, as coisas e as pessoas, né? Então, assim, essa frase assim de que, ninguém muda. Todo mundo é sempre assim, a pessoa é desse jeito, nasceu assim, vai morrer assim. Na verdade, muda sim, porque a gente muda. Então, assim, se você muda, se você tem um pensamento diferente, por que as outras pessoas não mudam também? Então, muda sim. É que nem eu falo, é que assim, às vezes essa mudança, ela é mais sutil, né? Às vezes é aquela mudancinha assim que nas atitudes talvez você não perceba, mas com o tempo isso vai fazer uma diferença. Então, até pra você mesmo. Então, assim, quando você começa a mudar de atitude, as pessoas não estão sabendo que você mudou, mas na sua cabeça você já sabe disso. Você já concebeu isso. Você fala, não, beleza, eu não faço mais tal coisa. Não ligo pra mais pessoas, eu não vou fazer mais isso. E aí você começa a ter essas atitudes. Então, assim, você percebe que você mudou. E tipo assim, o mais legal de tudo isso é quando você percebe que isso não te incomoda. Que é que nem eu falo, eu mesmo muitas vezes eu me senti culpado, me senti mal, sabe? De não mandar mensagem, de não procurar, ou de não ir numa festa e ficar, tipo, já aconteceu de eu ir em 2 festas no mesmo dia, em lugares completamente opostos de São Paulo, bem diferente, bem longe, pra tentar agradar 2 pessoas. E no final eu desagradei todo mundo, porque eu desagradei as 2 pessoas das 2 festas que eu fui, porque eu fui um pouquinho e fui embora. Eu fiquei cansado pra caramba. Eu não curti nenhuma festa e ainda ficou aquela coisa, nossa, veio e foi embora. Então das 2 festas eu fui embora antes, eu corri pra caramba, eu fiquei cansado, não curti nenhuma festa. Então assim, eu me desagradei pra agradar outras pessoas e acabei desagradando essas pessoas também. Então tá vendo que loucura? Então sempre vai ser assim, quando você fizer uma escolha, você vai ter que deixar outra coisa. Então, teve uma escolha, como diz a música, cada escolha uma renúncia. Então teve uma escolha, você vai ter uma renúncia meio que automaticamente. E aí, o que você faz? Então assim, é sempre importante você pesar. Tipo assim, olha, nesse momento eu acho melhor ir aqui. E aí, beleza, ir ali e sem culpa. A coisa mais legal é você escolher uma coisa, você optar por uma situação e você não sentir culpa daquilo. E você não se preocupar com as outras pessoas, o que elas vão pensar, o que vão pensar, vão ficar chateadas. Quando a gente consegue fazer isso, assim, eu tô aprendendo, eu ainda tô muito longe de conseguir fazer isso, assim, nossa, maravilhosamente, 100%. Ainda não, eu ainda tô engateando nesse sentido, mas de tudo que a gente conversa aqui no programa, algumas coisas, às vezes eu consegui mudar, eu consegui fazer diferente e não sentir culpa
E tipo assim, beleza. E as pessoas também seguiram a vida delas, eu segui a minha. E aí eu entendi, falei, beleza, tá vendo? Eu posso dizer não quando eu quero dizer não. E é muito melhor, né? Porque assim, às vezes a gente quer agradar outras pessoas, mas pra agradar as pessoas, a gente se desagrada. Então o primeiro passo é eu estar feliz, eu me agradar. Eu até vi um negócio no Instagram esses dias que eu achei legal pra caramba, que foi uma mulher falando assim sobre o papel toalha, né? O síndrome do papel toalha molhado. Putz, eu não lembro o nome dela agora, mas ela tava falando assim que pra poder, ela ia no banheiro com as filhas delas, aí pra poder secar a mão das filhas primeiro, então ela molhava, ela pegava o papel com a mão dela molhada pra dar o papel pra filha dela secar, pra depois secar as dela. Ela pensava primeiro nas filhas pra depois pensar nela. Então assim, ela pegava o papel com a mão dela molhada, entregava o papel pras filhas já molhado. Então elas secavam a mão com o papel molhado, depois ela secava dela. Então assim, era uma coisa desagradável. Então assim, ela tava pensando nas outras pessoas e não tava pensando nela. Aí quando ela fez, não, peraí, eu vou primeiro eu secar minha mão. Aí ela secava a mão dela, aí ela conseguia jogar o papel molhado fora e pegava o papel sequinho pra dar na mão das filhas delas pra elas secarem. É uma coisa assim que é uma metáfora, é simples, mas ela fala assim, pra poder ajudar as outras pessoas, eu tive que pensar primeiro em mim. Então assim, se eu pensar primeiro em mim, automaticamente as outras pessoas vão se beneficiar com isso. Então é uma coisa assim, que às vezes a gente sempre pensa no outro, né? A gente sempre pensa em agradar as outras pessoas, o que vão pensar de mim, o que vão dizer, o que vão fazer, nossa, vai ficar chateada comigo, e a minha chateação, e a minha tristeza, e a minha vontade não existe. Então assim, a partir do momento que você começa a pensar primeiro em você, automaticamente você vai fazer bem para as outras pessoas também. E aí não é essa questão de você ser individualista, você ser egoísta, mas é só primeiro você cuidar de você, sabe? Que nem eu já falei aqui no programa, né, assim, dessa questão da sociedade ser individualista, de ninguém pensar em ninguém. Aí fica parecendo uma hipocrisia, mas é que são coisas diferentes, entendeu? Assim, quando você percebe que as pessoas estão individualistas a todo ponto, a todo custo, aí realmente é um problema. Mas assim, quando às vezes as pessoas elas não pensam em si nunca, sabe? Então assim, tem gente que só quer ajudar todo mundo e não se ajuda. A vida da pessoa tá um caos, mas ela tá ajudando todo mundo. Aí você fala assim, mas e você, velho? Ah, você tem pra você? Não, depois eu vejo isso. E aí a pessoa não tá fazendo nada por ela. Então, é nesse sentido que eu tô falando, assim, que a gente primeiro precisa olhar pra nós, né? Tipo assim, entender o que tá fazendo mal pra mim, o que tá me desagradando. Então, assim, primeiro eu, né? Nesse sentido, primeiro eu cuido de mim, primeiro eu me agrado, primeiro eu me entendo, primeiro eu cuido do meu corpo, cuido da minha saúde, e depois eu vou tentar ajudar outras pessoas. Então isso não é você ser individualista, mas é você colocar em primeiro lugar as coisas que você também pensa. Isso acontece muito com a gente, eu mesmo já falei muito aqui no programa, assim, várias vezes eu me desagradei para agradar outras pessoas. Então hoje eu tento fazer diferente. Nem sempre eu consigo, é um processo, né, diário, que nem eu falei, mas eu vi isso no Instagram, eu achei bem legal, sabe, assim, que é isso, às vezes a gente não pensa na gente, a gente pensa nos outros primeiro, porque assim, é que nem trabalho também, às vezes a gente tá com fome, tá na hora do almoço, mas a gente quer terminar aquela situação, vamos resolver, aí depois eu paro pra almoçar, e quando vê, já é 4 horas da tarde e você não parou pra almoçar, e aí já tá quase na hora da janta, e aí? Então assim, você precisa ter o seu tempo, porque assim, as coisas a gente tem mania de ter a responsabilidade, né, e achar que só a gente pode resolver e mais ninguém pode resolver. E aí a gente não consegue, sabe, largar aquilo. Mas o mundo tava ali antes da gente chegar e ele vai continuar ali depois que a gente não estiver mais aqui. E a gente tem essa coisa de achar que só a gente pode resolver. Isso não é você achar que você é melhor que ninguém, mas é porque você tem responsabilidade. A partir do momento que você é uma pessoa responsável, você vai pensar assim. Você fala, eu preciso resolver. Me deram essa missão e eu preciso resolver isso. Só que a gente às vezes vai resolver a qualquer custo. A gente não para pra almoçar, a gente não para pra cuidar da saúde, não para pra respirar, não para pra tomar uma água. Nem água às vezes a gente toma. Então é importante a gente olhar e falar, não, peraí, tá bom, eu preciso resolver, mas eu também preciso almoçar. Mas eu também preciso tomar uma água, mas eu também preciso sair. É que nem eu falo, né? CNPJ nenhum vale a nossa saúde. E muitas vezes a gente faz isso. A gente vai perdendo a nossa saúde pra dar importância para aquele CNPJ que a gente responde, porque a gente trabalha. Então, é possível parar um pouquinho, respirar, fazer suas coisas, atender a responsabilidade que você tem no trabalho, mas também atender as suas necessidades de parar um pouquinho, de respirar, de acalmar, de tomar uma água, de almoçar na hora que tem que almoçar,
de parar pra tomar um cafezinho na hora do cafezinho, sabe? É natural, faz parte. E muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente atropela tudo, a gente quer resolver tudo. E quando você vê, você conseguiu resolver, mas você perdeu praticamente seu dia inteiro, não comeu direito, não tomou uma aguinha, não tomou um café, não descansou, não respirou. A sua cabeça tá estourando, aí o seu trabalho tá lá entregue, lindo, maravilhoso, aí você vai embora com dor de cabeça, estressado, pressão, esse tipo de coisa. Então, assim, primeira coisa é a nossa própria saúde, a nossa própria cabeça, e aí depois o resto a gente vai resolvendo devagar. Que nem eu falo, né? Assim, às vezes conversando, parece que é fácil. Eu sei que não é fácil, eu também passo por isso, eu também tenho essas coisas assim de ficar focado em tentar resolver alguma coisa, mas eu também coloquei isso na lista, assim, de começar a dar mais leveza. Por mais forte que seja, por mais importante que seja, por mais pesado que seja o trabalho, mas eu vou colocar a minha leveza. Falei, não, peraí, deixa eu respirar aqui, beleza? Pera, eu já vou fazer. E que nem eu já falei aqui, né, nos episódios anteriores, não é vergonha dizer que a gente não tá conseguindo. Falar, não tô conseguindo resolver isso aqui, preciso de ajuda. Ou então, olha, eu preciso de um pouco mais de tempo porque tá difícil. Sabe, às vezes a gente não consegue também ter isso, né? Assim, admitir que às vezes a gente precisa de ajuda, ou admitir que tá muito pesado. Porque a gente sempre quer dar conta das coisas, né? A gente quer resolver. Não, pô, vamos lá, eu resolvo. E aí nisso, assim, a gente tá desgastando a nossa cabeça, a nossa saúde, tudo que a gente tem de bom, fica desgastando pra outros tipos de coisa. E depois a gente, quando vê, só tá cansado e perdendo saúde. Então é importante a gente saber se cuidar nesse sentido também. E girando o botão aleatório do Terça Nobre. E olha que eu tava com saudade de chamar esse rapaz. Vem pra cá, meu querido tio Chicória. Pergunte ao tio Chicória, mestre. Vem pra cá, tio Chicória. Gente, tô bom com você, gente. Que saudade que eu tava, né, gente? Pelo amor de Deus, como é que você fica tanto tempo sem gravar um programa, gente? Não dá. As pessoas ficam cobrando a gente na rua, me ver, falar, pô, teu Chico, você não vai falar nada. O que tá acontecendo? Você não falou de Natal, de Ano Novo, já pulou direto Copa do Mundo pra Carnaval, né? Acabou, não tem mais nada. Já foi Copa, já foi Natal, já foi Ano Novo, porra, teu Chico nem foi na praia. Porra, queria sargar a bunda na praia, né, gente? Ele não fica falando dessas pessoas que ficam reclamando na vida da gente. Pelo amor de Deus, quando a pessoa começar a reclamar, sabe o que você faz? Você pega e sai andando, deixa a pessoa falar. Ou então sabe o que você faz? Você faz que nem o Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho, o pessoal ficou enchendo o saco dele, querendo blá blá blá. Ele pegou o celular dele e foi atender. Ele fingiu que alguém ligou pra ele e foi atender no meio da rua. Então é isso, ele fica enchendo a sua saca. Pelo amor de Deus, problemas já basta os seus, né? Como diria aquela música da Ivete Sangalo, que ela falava assim, então não me conte seus problemas. É isso, gente, fica contando os seus problemas. Pra gente tem problema, a gente sabe disso. Pelo amor de Deus, fica enchendo a minha saca, eu tenho um monte de coisa pra fazer. A pessoa fica enchendo a saca. Pelo amor de Deus, gente. Vai arrumar um quintal pra você carpir, que você vai ver que seus problemas vai tudo embora. Olha, você demora uma semana pra carpir um puta de um quintal cheio de mato, gente. Pelo amor de Deus, as costas da gente ficam cheias doendo, carrapato, aquele matinho corta a mão, você vai esquecer todos os seus problemas. O Emílio dizia sempre isso, olha, não vai carpir um quintal que você vai entender, gente. Ó, gente, eu vou desejar um ano novo bonito pra vocês, que ainda dá tempo de desejar, porque tá janeiro ainda, dizem que até março você pode desejar feliz ano novo, depois é problema, gente. Então vamos desejar ano novo pra todo mundo aí, e todo mundo feliz, né, gente? Grande beijo, viu? Até mais. Foi. Boa, mestre tio Chicória. Tio Chicória, como sempre, abrilhantando, né, o programa aqui. Tio Chicória, tem hora que dá vontade, né, de mandar o pessoal e catar coquinho, como diriam nos velhos tempos. Catar coquinho. Teve alguém que já falou pra você catar coquinho? Porque eu lembro só que o pessoal zoava, mas eu nunca vi realmente alguém falando isso. Vai catar coquinho. Que tem uns amigos que a gente fica trocando ideia, assim, a gente fica tentando lembrar os bordões antigos, assim, né? E aí, de vez em quando, a gente lança umas assim, tipo, aí você me apertou, você me abraçar.
É tipo, vai catar coquinho, porque a gente vê mais na novela, né? Ou então quando tem aquelas brigas na novela, o pessoal fala assim, passar bem, e vai embora, né? Eu nunca vi alguém chegando na vida e falar pra alguém passar bem, passar bem, viu? Não sei o que, dá licença. E é mais na novela, em filmes, assim, que a gente vê isso, mas na vida real, nunca vi alguém falando passar bem e ir embora chateado, passear no Neblon com um chapeuzinho de palha. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora da gente, antes de dar tchau, né? A gente tava conversando aqui sobre mais do mesmo, né? Que uma das inspirações do programa foi a música do Legião Urbana. Eu gosto muito dessa música, né? E no momento da música tem uma parte que fala assim, né? Em vez de luz, tem tiroteio no fim do túnel, né? Então assim, a gente sempre usa isso como, né? Não, no fim do túnel tem uma luz, a gente tem uma esperança ainda. Aí, tipo assim, quando você vai chegar perto da esperança, o negócio tá pior ainda, né? Então, imagina que doideira isso. E a vida, às vezes, é assim, a gente sempre fica vivendo mais do mesmo se a gente sem ter atitudes diferentes, sem mudar, sem tentar mudar aquilo que a gente tá fazendo. Então, se a gente não tiver alguma atitude diferente, não buscar outros caminhos, talvez a gente nem encontre essa luz no fim do túnel, a gente encontra coisas piores, encontra caminhos piores, né? Então a gente às vezes fica adiando coisas que a gente quer fazer, às vezes a gente fica tentando insistir com pessoas que a gente sabe que não tem mais jeito, assim, né? Não que a pessoa não tenha mais jeito, mas que a nossa ideia com aquela pessoa não vai bater mais, que não tem mais jeito, assim, daquela amizade continuar, que não tem mais jeito daquele relacionamento continuar, e mesmo assim às vezes a gente insiste. Então tem certas coisas que a gente precisa fazer diferente para encontrar aquela determinada luz, né, no fim do túnel, né? E essa música, mais do mesmo, acabou sendo a inspiração aí pro programa, pra isso, pra gente de repente às vezes sair daquilo que a gente tá, dessa zona de conforto desconfortável, né? Tem coisas que a gente consegue melhorar, tem coisas que não tem jeito, mas a gente pelo menos começar a se movimentar, começar a pensar no que pode ser, o que podemos fazer para tentar mudar, né? Às vezes é um processo mais longo, às vezes é um processo lento, às vezes é um processo que vai demorar muito tempo, que hoje possa não fazer diferença, que hoje não tenha resultado, mas daqui a um tempo a gente vai sentar e perceber e falar, caramba, consegui. É que nem eu contei uma vez aqui no programa, assim, que eu ficava chateado com um monte de coisa e um dia simplesmente eu parei e falei, nossa, caramba, nenhuma dessas pessoas mais importam nada na minha vida, não mudam um segundo da minha vida, sabe? Eu até esqueci o nome dessas pessoas que me enchiam o saco. Então assim, imagina que loucura quando a gente consegue deixar pra trás algumas coisas, quando a gente consegue seguir em frente e não se preocupar com o que vão dizer, com o que ou o que vão julgar, sabe? Quando a gente consegue encontrar isso, é uma coisa assim tão gratificante, né? E não é sempre, né, que a gente consegue, mas quando a gente consegue é um negócio muito legal. Então acho que o programa de hoje faz a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Sobre, de repente, os caminhos que a gente pode seguir, as coisas que a gente pode tentar sair desse mais do mesmo, né? E agora sim é hora de dar tchau! Agradecendo sempre aos fiéis escudeiros do nosso Terça Nobre, aos amigos que estão toda semana com a gente aqui. Muito obrigado. Pessoal que está ouvindo pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Anchor, várias plataformas aí. Você que está assistindo pelo YouTube, youtube.com/euribenevento, aproveita, se inscreve no canal, dá essa forcinha pra gente. Bora bater esse objetivo esse ano. Se Deus quiser, esse ano a gente bate o objetivo de chegar a 1000 inscritos. Faz tempo já que eu tô falando, mas uma hora a gente chega lá. Uma hora a gente encontra essa luz no fim do túnel. Então você que tá ouvindo e quiser assistir, youtube.com/euribenevento. Gostaria de mandar um beijão pra minha mãe, a dona Tânia, que tá toda semana com a gente. Mãe, o Terça Nobre voltou. A senhora devia estar esperando os episódios. Obrigado por estar sempre ouvindo com a gente aí. Um beijão pra minha irmã Edneia, que fez aniversário essa semana. Então, um beijão pra você. Deus abençoe, tudo de bom, muita luz, muita alegria na sua vida. Um grande beijo. Fez aniversário domingo. Beijão de feliz aniversário. Um abraço pra toda a galera que tá sempre ouvindo o Terça Nobre. Quem tá ouvindo, quiser um abraço, manda um salve, que aí eu trago de volta o quadro Momento Aquele Abraço, porque assim, tem que juntar bastante abraço, que aí eu faço aquele momentão gigantesco, aquele abraço. Dá um salve, que tem abraço aqui também. Gente, grande beijo, até semana que vem, 2023, o Terça Nobre voltou. Beijo, galera, tamo junto.
Terça Nobre.